Versículos que marcaram a minha vida. 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse versículo marcou e marca minha vida. É uma oração que eu faço de forma recorrente. Sempre que eu sinto, que eu percebo alguma aflição, algum temor, algum medo, eu repito para mim mesmo, para minha alma: o perfeito amor lança fora todo medo. Porque há traduções que dizem todo medo. E eu prefiro essa. O perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? O perfeito amor é o próprio Deus. Deus é amor. Quando a gente está com medo, a gente está sob o efeito do tormento. Olha o que diz: o medo produz tormento. E o tormento é uma dor na tua mente. É um pensamento aflitivo e repetitivo na tua mente de que algo ruim vai acontecer. É uma sensação iminente de morte, de perigo, de tragédia, de algo negativo. O medo, ele nos paralisa. Ele nos tira a capacidade de raciocinar. A gente não pensa mais com a cabeça, a gente passa a pensar com as emoções, com os sentimentos, com o coração. E isso é péssimo, porque aí a gente pode fazer alguma coisa que não seja bom para nós ou para outras pessoas. A palavra de Deus é cheia, recheada de não temas, não tenha medo, não temais. Eu ainda quero, em nome de Jesus, fazer esse estudo, porque eu escuto desde criança de que tem 365 não temas, não temais, não tenha medo na Bíblia. E sim, eu gostaria de encontrar, de pesquisar. Quem sabe no canal a gente faça uma série, né, de não temas, não temais, não tenha medo. A palavra de Deus reforça que nós não recebemos o espírito de medo. Nós não recebemos o espírito de covardia. A Bíblia diz que os tímidos não vão para o céu. Os covardes. Deus fala: ser forte, ser corajoso, ser valente. Quando ele fala para Josué, ele fala no mesmo capítulo, no capítulo 1 de Josué, ele fala 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então, 3 vezes nós já vimos aqui no canal, é o número do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o número da Trindade. Então Deus está dizendo para ti, Deus está dizendo para mim: seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo, não temais. E realmente eu acredito que Deus fala isso para nós, o Espírito Santo fala isso para nós, porque nós somos seres humanos e temos medos, no plural. Temos muitos medos. Tem medo de ficar doente, tem medo de morrer, tem medo de que as pessoas que tu ama fiquem doentes ou morram, medo da falta de provisão, medo do mal, do maligno, de circunstâncias adversas, medo de acidente, medo de ladrão, medo de escuro, medo de animal. Jesus, são muitos medos. Se eu fosse citar,
E às vezes os medos, eles se materializam, se consolidam, se solidificam na pessoa, que se transforma numa fobia, que a pessoa para de viver a sua vida de forma normal por causa deste medo exacerbado, que é uma fobia, que é algo que deixa a pessoa desestruturada. Então, Deus nos fala, não tenha medo, não tenha medo, eu tô contigo. Em Isaías ele diz, eu te tomo pela tua mão direita, eu te protejo, eu te cuido, eu te abençoo, eu estou contigo todos os dias. Claro que o poder das trevas age no medo, porque ele é das trevas, da escuridão, da mentira, do mal. Então, muitas das fobias, dos medos, é opressão das trevas. Nós vimos em Efésios, nós temos as armas de Deus, a armadura de Deus para lutarmos contra principados e potestades. Então, sim, existe também essa questão. Mas também existe o medo do dia a dia. As angústias, as aflições, as preocupações. Ansiedade é um tipo de medo. Tem já uma playlist no canal sobre ansiedade. Então, a palavra de Deus quer que a gente faça o quê? Lance fora todo o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. É o amor de Deus por mim? Sim, mas também é o meu amor por Deus. É o meu amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E o que faz nós aperfeiçoarmos este amor? Comunhão, oração, louvor, adoração, submissão, andarmos com Deus, ouvirmos a sua voz, lermos a sua palavra, estudarmos, meditarmos. Orar não é só pedir, 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 é também escutar o que Deus tem para te falar. Quando Jesus estava no Getsemane, o que ele falou? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele começou a se angustiar. Angústia é um sinônimo também de medo. Mas o que ele fez? Ele fugiu? Não, ele orou, ele se ajoelhou, ele pediu socorro para quem poderia ajudá-lo. Se tivesse um jeito de me livrar, mas se não tem, que a tua vontade seja feita. Quando ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Do contrário, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, às vezes, os nossos medos também têm a ver com as nossas vontades. Não queremos aceitar aquela circunstância, tememos aquela circunstância. E qual seria a estratégia? Entregar para Deus, lançar fora este medo. Como que a gente lança fora? A gente viu sobre a ansiedade. É lançando sobre quem? Sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aqui, quem falou esse versículo foi Pedro. Esse versículo aqui é João dizendo que o perfeito amor lança fora todo medo. Lançar fora. Sair de dentro do teu coração, sair de dentro da tua alma, sair de dentro da tua mente. Quando fala em tormento, é algo que fica te causando dor na mente, fica te atormentando, te perturbando, tirando a tua paz, te entristecendo, te enfraquecendo, fazendo tu chorar, tu sofrer, tu ficar atribulado. Então, no Salmo 34, que eu amo esse salmo, que todo riscado,
todo sublinhado, todo. Eu destaco o versículo 4, o versículo 6, o 17 e o 19. Livrou-me de todos os meus temores. Aí na nossa pesquisa que a gente faz nas diferentes traduções, quando a gente ora e clama e pede a Deus, Ele nos livra de todos os temores, medos, tribulações, aflições, angústias, dificuldades, adversidades e sofrimentos. Eu não sei o que tu tá passando, o que que te aflige, o que tá te entristecendo. Se são temores, se são medos, se tu tá passando por uma tribulação, se tu tá aflita ou aflito, angústias, tudo isso tu pode ser livre, liberto de tudo isso na oração, na busca por esse amor perfeito, por esse Deus que te ama e que, através do Espírito Santo, derrama amor nos nossos corações. Aí tu tem o verso 7 no Salmo 34, que o anjo de Deus acampa-se ao nosso redor. Isso é outra coisa que nos conforta quando estamos passando por um medo, uma tribulação, saber que o anjo de Deus, os anjos de Deus estão ao nosso redor nos protegendo. Aí tem uma tradução que diz que o anjo de Deus acampa-se. Outra diz que ele é um guardião, um sentinela, um protetor, um defensor. Isso, se tu alimentar tua mente com esta palavra, com estas palavras, a tua fé vai aumentar. E à medida que a tua fé aumenta, o teu medo diminui. A partir do momento que tu reafirma a palavra de Deus, que tu memoriza, que tu repete, que tu pratica, que tu invoca o nome de Jesus, que tu clama pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito consolador, confortador. Ele também é o Espírito de fortaleza. Eu tenho repetido isso, eu acho que um vídeo sim. Então, tu tá te sentindo fraco, vulnerável, fragilizado? Clama, invoca o Espírito de fortaleza, o Espírito Santo, para que ele te fortaleça. E aí tem o versículo 8 do Salmo 34, que fala: provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta por ti mesmo a bondade de Deus. Tudo isso que eu tô falando é para fortalecer teu coração. Porque os medos não são de Deus. Então, quando vem um medo, tu tem que falar para tua alma: não temas, não tenha medo. Quando o anjo chegou perto de Gideão, falou para ele que ele era um homem valente. Nós somos homens e mulheres valentes, fortes, corajosos. Deus não nos deu o espírito de escravidão. Ele nos deu o espírito de adoção. Nós somos filhos e filhas. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, por que tu tá com medo se tu é filho? Por que tu tá com medo se tu é filha? Tu tem que fazer isso, esse exercício. O perfeito amor lança fora o medo. Meu Pai me ama com perfeito amor. Eu, através do Espírito Santo, tenho um amor perfeito, aperfeiçoado pro meu Pai. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Amar a Deus acima do medo. Pedro andou sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para o vento, ele teve medo. Então, quando os nossos olhos estão nas circunstâncias, sim, nós temos medo. Mas quando os nossos olhos estão fitos em Deus, fixados em Deus, no perfeito amor, a gente não vai ter medo, a gente vai ter coragem, a gente vai ter força, a gente vai ser valente.
Medo é uma palavra. Temor é uma palavra. Adversidade, aflição, angústia. Isso são nomes de sentimentos, de emoções que todos nós em algum momento experimentamos. Mas eu vou te falar que tem um nome que é acima de todo nome. É o nome de Jesus. Medo é um nome? Jesus é um nome mais forte do que o medo. Angústia é um nome? Jesus é um nome mais poderoso que a angústia. Tribulação é um nome? Jesus é mais poderoso que a tribulação. Então, lança a mão do nome de Jesus. Lança a mão do Espírito Santo que habita em ti, do Espírito de fortaleza, do Espírito que conforta, do Espírito que é conselheiro. Às vezes o medo vem por causa de questionamentos, de dúvidas, de inseguranças. Então, tu tem um Espírito que te aconselha, tu tem um conselheiro que pode te orientar, que pode te mostrar a direção, que pode te dizer como que tu deve agir. O perfeito amor lança fora todo medo.